Olá, Michele, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Pessoal, essa é a Michele, ela é psicóloga, além de psicóloga, treina na Clipe aqui de Americana. E obrigado, viu, por topar falar sobre essa pandemia que a gente está vivendo. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer. Que isso. Ô, Mi, vamos lá. A gente vem acompanhando que o tal do Covid, né? Uhum, Ele obrigou as pessoas a se isolarem, né, socialmente. Tudo bem que nem todo mundo se isola, um fato, uhum, mas isso acarretou algumas coisas, como salário reduzido, muitas pessoas sendo demitidas, algumas empresas estão fechando. Como que você acha que tudo isso pode afetar aí a saúde mental das pessoas? uhum. Bom, essa crise, ela provavelmente vai ter duas consequências, né? Dois momentos. A um primeiro momento, isso vai gerar um medo nas pessoas, porque a gente não sabe, o que que a gente está enfrentando muito bem, a gente não sabe até quando que isso vai acontecer, e também a gente não sabe como que vai ser quando tudo isso passar. Aí a gente também tem aquele medo de se contaminar ou de algum ente querido ou algum familiar ou amigo se contrair esse vírus. Então isso acaba alimentando esse nosso medo. Isso em conjunto, né, com esse período de isolamento que você comentou, a perda de emprego, muita gente não sabe que vai acontecer com o salário. Isso acaba aumentando o estresse e a ansiedade. E isso, além de alguns sentimentos como solidão, tédio, irritabilidade e até a sobrecarga de todas essas emoções ou de trabalho e outras tarefas, né? Então a gente está tendo que passar por um período de readaptação. Tudo aquilo que a gente estava acostumado, hoje não funciona mais como funcionava. Então, por exemplo, algumas crianças, adolescentes, eles estão tendo que mudar o modelo da aprendizagem deles para uma modalidade online. Os pais, ao mesmo tempo que eles estão tendo que fazer papel de professores, eles estão tendo que trabalhar de casa, eles estão tendo que organizar todo o apartamento ou a casa, e isso está gerando uma sobrecarga para todo mundo. Então, isso pode prolongar esse efeito da ansiedade e do estresse, que pode causar algumas alterações, tanto neuroquímicas quanto neurobiológicas no cérebro, que pode resultar em um transtorno de ansiedade mais grave, uma depressão, um transtorno de estresse pós-traumático, ou até algum abuso de substâncias, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar? Que a crise, a gente não pode controlar o que está acontecendo, a gente não pode controlar a doença. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre quais fatores, né, quais aspectos a gente pode agir e combater, para daí a gente conseguir buscar algumas adaptações, né? Hum, Então, eu acho que tudo isso é importante para a gente conseguir atravessar esse período de maneira efetiva, né? De maneira, uma boa maneira. legal, legal. Eu, ouvindo você falando, aí, eu já me identifiquei com muitas coisas. Realmente isso acontece, de Uhum, fato. Não sim. só eu, né? Muita gente vai se identificar quando ouvir isso daí. Uhum, Bacana. Eu acho que a minha segunda pergunta vai muito de encontro com o que você já vinha falando até no final aí. Eu ia te uhum. perguntar se existe assim alguma estratégia, se você pode tentar ensinar para a gente uma estratégia para que a gente consiga passar por esse momento com menos danos psicológicos possíveis. Uhum. Eu acho que assim, como eu havia dito anteriormente, eu acho que Hum, assim, aceitar esse momento de crise é um primeiro passo. Então, certo. assim, a gente tem que aceitar o que está acontecendo. A gente está vivendo e a gente vai ter que passar por isso. Então, para isso, entender com o que que a gente está lidando, entender os riscos, é crucial para a gente criar um repertório de enfrentamento desse problema. Então, assim, focar naquilo que a gente efetivamente pode melhorar, para daí a gente conseguir sobreviver essa crise. Então, assim, revisita seus objetivos, as suas metas, traça novos planos de ação se você precisar.
Então, assim, identifica esses pensamentos intrusivos, né? Porque quando a gente tem esses pensamentos ansiosos, muitas vezes vem à nossa cabeça alguns pensamentos que nem sempre eles são verdadeiros. Então, nem sempre eles são 100% verdade. Então, assim, colocar mesmo na balança o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Para daí a gente conseguir modificar e diminuir os sintomas de estresse e de ansiedade. Então, assim, outras dicas, né, que a gente está falando, trabalhando bastante com os pacientes na clínica, é montar uma rotina adaptada. Então, muitos afazeres, muitas obrigações mudaram nesse período. Então, é preciso que a gente consiga exercitar o nosso cérebro para se acostumar com essas mudanças, né? Criar novos hábitos para que seja menos doloroso todo esse processo. Então, assim, continua acordando no seu horário habitual. Por mais que você esteja dentro de casa, tira o pijama, se arruma, pega um local de trabalho pré-determinado, faz uma organização física do local, deixando tudo claro, limpo, com todos os materiais que você vai precisar. Não esqueça de realizar pausas, porque pausas elas são extremamente importantes para você recuperar sua concentração e atenção. Então, por exemplo, existem alguns estudos que diz que é importante você ter uma pausa de pelo menos 5 minutos a cada 1 hora. Então, Hum, respeita isso, né? Seu corpo tá pedindo isso. Tenha uma boa alimentação. Então, evite alguns alimentos que talvez podem ser prejudiciais ao seu humor. Por exemplo, se você está se sentindo muito estressado, muito ansioso, evita o café, evita a cafeína. Isso vai te ajudar também, né? Evita bebida alcoólica, porque a gente entendi. está ouvindo que muitas pessoas agora, nesse período de quarentena, estão ingerindo uma maior quantidade de bebida alcoólica. E isso é maléfico, né, para as pessoas, afinal elas são imunodepressoras, né? Então, a longo prazo, elas podem ocasionar alguns problemas de depressão mesmo. Então, assim, manter-se hidratado, então sempre procura beber bastante água, praticar atividades físicas, ter alguns momentos de lazer, alguns momentos para você. Então, um momento que você vai ler um livro, um momento que você vai assistir a uma série, ou que você vai fazer simplesmente nada, mas que é um momento seu. É, Às vezes tem muita gente que não tem essa prática de realizar atividades de relaxamento, mas isso está crescendo, né? E está cada vez mais se comprovando a eficácia da meditação, tanto na concentração, quanto na atenção, quanto no relaxamento. Então, é importante nesse período de sobrecarga de emoção e sentimento, conseguir encontrar um jeito, maneiras de relaxar, para que a gente consiga ter uma boa noite de sono, o que também é super essencial para esse momento de crise. legal. A gente, hoje, né, a gente está tendo contato com muitas informações, então a gente está tendo um bombardeio de notícias que nem sempre são verdadeiras, né? Uhum. Então, saber filtrar isso, né? Saber filtrar quais são as fontes confiáveis, quantas informações será que o cérebro precisa por dia, né? Tem alguns estudos que estão saindo agora que eles estão dizendo que 3 informações, 3 notícias são suficientes para o seu cérebro por dia. E tem Nossa. gente que está assistindo televisão o dia inteiro, ou que está com o G1 logado no celular e que fica o dia inteiro vendo as atualizações. Então, Sim. assim, toma cuidado com o que você está deixando entrar, né, na sua vida. Tá. Siga, seguir os protocolos de segurança determinados pela OMS, às Uhum. vezes o seu município, né, o seu estado. Eles foram pensados para diminuir o risco, né? Então, Uhum. tudo que vier para diminuir esses riscos são importantes para nós, né? É. Pensa que todo mundo está sofrendo com esse isolamento, né? Então, assim, Uhum. é compreensível. A gente é uma cultura que tem bastante afeto, bastante socialização, mas Uhum. a gente tem que tomar um pouco de cuidado agora. Então, assim, mas continua
tendo esse momento social, porque é importante para nós, como pessoas, é super relevante, adaptativo, né? É um fenômeno adaptativo, a gente realmente precisa socializar com os outros. Então, utiliza esses outros recursos tecnológicos, que hoje tem inúmeros, para manter esse contato com os seus amigos, com seus parentes, seus familiares. Então, assim, essas são algumas dicas, né, que existem para gente conseguir diminuir os riscos, né? Eu estava vendo uma pesquisa esses Sim. dias que estava comentando que quanto mais rápido a gente entender o porquê da utilização de protocolos de segurança, o quanto antes a gente tornar essa ação como voluntária e não como uma obrigação, a gente vai conseguir diminuir o nosso sofrimento psíquico. Então, tenta entender, né? E fazer isso porque você acredita que isso é um bem maior, né? E não Hum. como, não, eu sou obrigada a ficar em casa. Isso causa um certo desconforto para nós. Então, assim, tem alguns indícios também que ser empático, promover algumas ações voluntárias para sua comunidade. Isso também auxilia nesse enfrentamento do sofrimento. Então, também é Entendi. bastante importante. Entendi. Pô, Mi, Certo. obrigado, hein? Você deu várias dicas. Eu até nem pensei que tantas coisas assim fossem possíveis para ajudar nesse momento. Mas no meio delas, você falou uma coisa super importante, que é o que eu queria ouvir, na verdade. Você falou sobre atividade física. Uhum, E, pô, a gente da Clipe, né? O que a gente mais quer é que as pessoas pratiquem atividade física mesmo, que não percam esse hábito. E uhum. como você já citou, na sua opinião, assim, qual que é a importância da atividade física neste momento para minimizar os danos psicológicos? O que ela vai causar? Hum. Bom, o que que acontece, né? Quando a gente faz um exercício físico, ainda mais as pessoas que estão acostumadas a ter uma rotina de exercícios físicos, né? Isso auxilia na liberação de alguns hormônios, como o cortisol, né? E a adrenalina. E esses hormônios, eles são responsáveis para homeostase de um circuito neural, que é o responsável pela regulação emocional e alívio do estresse. Ou Hum, seja, com praticando atividades físicas, a gente vai conseguir auxiliar no estresse, né, na diminuição do estresse, o que hoje tá sendo super necessário. Além disso, esses mesmos hormônios, eles agem na produção e na liberação das células dos leucócitos, que auxilia no o sistema imunológico. Ou seja, está sendo comprovado, né, cada vez mais pesquisas nessa área, o quanto que aumenta a imunidade o exercício físico moderado, né, regular. sim. Então, assim, entre inúmeros benefícios, né, ela também auxilia na liberação da serotonina, que é aquele hormônio responsável, né, aquele neurotransmissor responsável por essa sensação de bem-estar. Então, assim, quando você Exato. termina, pessoas que geralmente correm, né? Eu adoro. Quando a gente termina de correr, a gente sente um bem-estar, né, maravilhoso, que é Sim. causado por essa liberação da Hum, serotonina. E um outro fato interessante é que na criação de hábitos, né, quando você vai estudar um pouco a fundo sobre criação de hábitos, você vê que atividades físicas, né, que tem essa parte saudável, ela acaba motivando as pessoas a criarem outros hábitos saudáveis. Então, acaba levando você a querer ter uma alimentação mais balanceada, hidratar. Então, acaba também ajudando nesse ponto, que hum. também auxilia na regulação de estresse e de emoções. Entendi. Poxa, que bacana. Informações aí de grande valia. Nem sabia que podia render tanto essa conversa. Eu só tenho a agradecer, acho que a gente já está se estendendo um pouco. E tenho a agradecer a você pelas informações, por ter topado mais uma vez. E obrigado, a gente não vê a hora de reabrir as portas, encontrar você e todos os outros alunos, Eu também. para a gente voltar aos treinos, né? Sim, Pois isso com faz certeza. bem. Uhum.
Sim. Tá bom, Mi? Obrigada. Que isso. Gostaria de encerrar agora aqui a nossa conversa, desejar boa noite para você, a todo mundo que vai nos assistir e nos encontramos em breve. Até, obrigada. Boa noite para todos. Valeu.